Seja bem-vindo a mais uma reflexão Haja Luz, que esse dia seja excepcional para você e que essa palavra possa trazer edificação para a sua vida, assim como tem trazido para mim nessa manhã ou nessa tarde, quando você estiver ouvindo esse vídeo. Hoje nós vamos meditar no texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Então vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Bom, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, primeiro bendizendo ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala de uma bênção que foi derramada sobre todos nós em Cristo. Ele fala que nós recebemos uma bênção espiritual nas regiões celestiais. Interessante que em todo o texto ele aponta que a bênção é em Cristo, que nós somos escolhidos nele para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, sempre é por meio dele, sempre é através do Filho. As bênçãos celestiais nas regiões celestiais, as bênçãos espirituais a qual Paulo se refere, uma delas é o acesso à vida. Nós vamos ler isso no capítulo 2, quando ele fala que nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida, ou seja, receber a bênção nas regiões celestiais é receber a vida de Deus. No capítulo 2, ele inicia dessa maneira, vou ler apenas o versículo 1. Ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Ou seja, existe um acesso que é liberado para nós quando nós estamos em Cristo. A primeira coisa que acontece é recebermos mais uma vez vida. Não apenas essa vida natural, mas uma vida que reflete a natureza de Deus. Por isso que Paulo já constrói aqui o Deus e Pai. Todos nós precisamos conhecer a Deus assim como Cristo o conhecia, o Deus e o Pai. Para muitos de nós, Ele é o Deus poderoso, Senhor do universo, que criou todas as coisas, mas muitas vezes nós temos dificuldade de tê-lo como Pai, e nós precisamos aprender a bendizer o Deus e Pai do nosso Senhor. Então nós temos um Deus que é soberano, que criou todas as coisas, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós temos um Deus que atende às nossas orações, que é dono do céu e da terra. Nós temos um Pai que nos ama, e as Escrituras falam que Pai, que se o filho pedir pão vai dar pedra. A figura de um pai, muitas vezes ela foi distorcida na minha e na sua vida pela figura do pai natural que tivemos. Muitos de nós não fomos pessoas que vieram de famílias funcionais, com bons pais, com um pai amoroso, talvez um pai compreensivo, mas o nosso pai, o Pai Celestial, ele é um pai de amor, ele nos ama, ele nos abençoou com bênçãos espirituais. E quando o apóstolo escreve bênçãos espirituais, para muitos de nós pode parecer um tanto distante, mas a bênção espiritual é a bênção estrutural. Existe uma bênção no nosso DNA, no nosso gene, na nossa estrutura, algo que nos possibilita viver nessa terra uma vida abundante, uma vida perfeita. Essa bênção está lançada sobre a nossa estrutura e sobre as estruturas espirituais, mas para que a gente possa acessá-la, nós precisamos estar em Cristo. Então, conhecer a Deus como Pai é acessar as gloriosas riquezas
que estão escondidas nele. É conhecer um amor afetuoso, um Pai carinhoso, que se preocupa conosco, que se importa com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Nós não temos um Pai que tem milhões de filhos e nos trata como um número. Não. As Escrituras falam que Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele nos chama pelo nome. E no versículo 3, Paulo fala que nós somos abençoados já. Nós não iremos ser, Ele já nos abençoou. Então eu quero trazer essa palavra nesse dia para você. Você já foi abençoado em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Você precisa de uma conexão com Cristo para que todas as bênçãos que já foram depositadas sobre você venham a ter agora validade, cumprimento na tua vida, tá? Porque você já foi abençoado em Cristo nas regiões celestiais. No versículo 4, ele fala que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que Ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis, vivendo na sua presença. Para muitos, o desejo de Deus é que você seja santo. Você pode pensar que Deus quer que você faça tudo certinho. Só que santidade tem a ver com pertencer a Deus. Paulo fala que só há um que é santo, né? Sede santos porque eu sou santo. Ele não está dizendo sejam certinhos porque eu sou certinho. Na verdade ele está dizendo, se unam a mim, que sou santo, e vocês terão uma santidade da mesma forma com que a minha essência é santa. Então a santidade, ela nunca quis dizer apenas com fazer coisas de forma correta. Santidade fala de partilhar de uma essência divina. Então quando fala que Ele nos escolheu nele para ser santos, significa que Deus desejou compartilhar conosco da sua essência e natureza. Foi assim que Ele nos fez no princípio. Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Ele divide conosco daquilo que havia nele. Então, Ele nos fez para isso, para estarmos na sua presença, ou seja, para estarmos em proximidade com Ele. Deus não nos criou para que Ele estivesse no céu, nós na terra, e criou uma distância entre nós. Não, de forma nenhuma. O propósito inicial sempre foi para que nós partilhássemos a sua essência, fôssemos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, que houvesse uma relação, que houvesse uma proximidade. Então Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Talvez você acredite que Deus não ouve as suas orações, ou você sinta por alguns momentos em que Ele está distante, mas a verdade é que Ele já te escolheu, mas Ele te escolheu nele. Existe um ponto de encontro, e esse ponto de encontro para acessar essas virtudes é Cristo. Ele é aquele que converge os céus e a terra, é nele que nós encontramos essas bênçãos espirituais que foram depositadas pelo Pai. É nele que nós encontramos o amor de Deus revelado. E o versículo 5, para a gente ir direcionando para o final, fala que em seu amor Ele nos predestinou. Bom, predestinar é dar um destino no início. Muitos confundem isso, essa predestinação no quesito de ser salvo, falando que uns foram escolhidos e outros não. O texto é muito claro. Ele fala que o nosso destino, o destino que Ele nos deu no princípio, era para que nós fôssemos adotados como filhos. Isso é muito forte, porque todos nós fomos predestinados em seu amor, ou seja, Ele desejou no princípio que todos nós, todos aqueles que Ele criou, Ele nos deu um destino, que nós fôssemos adotados como filhos. Por isso que Jesus é o ponto de encontro, porque Jesus é o Filho perfeito, e através de Jesus nós encontramos essas bênçãos espirituais. Nós somos escolhidos e nós somos predestinados, ou seja, nós recebemos um destino, e o destino é que a gente se torne filho de Deus.
E esse é um processo de renascimento. Jesus fala sobre isso com Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, existe uma natureza divina que precisa nascer dentro de nós. E essa natureza fala de Deus, essa natureza é santa, essa natureza é pura. Talvez você esteja me ouvindo e possa, como eu também, sinto muitas vezes que nós estamos longe, as nossas obras são más, muitas vezes as intenções do nosso coração não são boas, mas Deus colocou em nós uma semente, uma fagulha divina que remete a Ele, que remete à sua natureza. E quando nós encontramos esse Cristo, nós encontramos esse acesso, essa porta de entrada, nós recebemos um destino, nós descobrimos que nós já temos um destino no início, e o destino é que a gente se torne filho de Deus. O que significa isso? Que nós manifestemos a natureza de Deus, que as nossas atitudes, que a nossa vida reflita a própria vida de Deus, e que as pessoas, ao olharem para nós, reconheçam: esse é legitimamente um filho de Deus, porque eu vejo nele aspectos da natureza divina, eu vejo nele amor, eu vejo nele paz, eu vejo nele compreensão. E essas coisas nós encontramos quando nós entramos nesse caminho de aceitar essas bênçãos. Nós encontramos esse acesso que é Cristo, que nos possibilita entrar nessa realidade de um lugar onde nós já fomos abençoados, onde nós já fomos escolhidos, onde nós temos um destino de ser o que? Santos, partilhar da natureza de Deus e viver a sua presença, e onde nós já fomos adotados como filhos. Não éramos filhos, não tínhamos um lugar, mas agora temos um pai, temos um irmão, temos uma família, e esse é o processo da adoção. A adoção nos tira de uma condição de escravos, de pecadores, e nos coloca numa posição de ser filhos de Deus. Que essa palavra possa encorajar e edificar o seu coração, e não se esqueça, você já foi abençoado, você já foi escolhido, e você recebeu um destino de se tornar um filho de Deus. Um beijo no seu coração, e nós nos vemos no próximo Momento Haja Luz.